Muito bem, pessoal, TV Búzios e Portal Brim Brasil, rede internacional de mídias. E a gente está aqui em Armação dos Búzios, essa maravilhosa península. E eu estou aqui no Pier do Centro. Ao lado aqui tem a Praia do Canto, do outro lado Orla Bardot, né, que leva o nome da maravilhosa Brigitte Bardot, celebrando aqui a belíssima península de Armação dos Búzios, esse ponto turístico internacional. E nada melhor do que a TV Búzios Portal Brim estar aqui, né, celebrando o privilégio de estar nesse lugar belíssimo. E eu tenho aqui ao meu lado um morador aqui da cidade já de algum tempo, né, Alberto? Alberto Grimberg. Alberto, você tem muito conhecimento da história de Búzios, né? Muita experiência aqui e uma trajetória bem interessante, cara. E gostaria que você falasse um pouco pra gente dessa tua história. Como que você veio parar em Armação dos Búzios? Eu vim na década de 70, 1973, eu tinha 13 anos na época, vim com meu pai e o meu irmão, viemos só para conhecer, né? Aí meu pai acabou conhecendo o Ramon Avellaneda, que ele que fez a primeira pousada de Búzios, Pousada do Sol, né? Aí ele já era mergulhador na época, já mergulhava, saía de compressor com um barquinho que ele tinha. Ele era diplomata, ele tinha toda uma história muito interessante também atrás dele, né? Aí meu pai conheceu e, como ele já era mergulhador, meu pai também era mergulhador no Uruguai, também foi um pioneiro no mergulho no Uruguai. E ele tirava mexilhões lá, e navios, também trabalhava em navio afundado, né? Mas aqui ele começou na pesca mesmo. E tiravam lagostas, garopa, tudo peixe que podiam vender. Eles pegavam e também para vender, fazer os pratos da pousada. Aí meu pai começou, aí ele alugou uma casinha aqui de um pescador, aqui na plena Rua das Pedras, né? Isso aqui era uma aldeia de pescadores na época, tinha agricultor, pescador, viviam disso, né? E foram os visitantes, que tinha algum francês que vinha conhecer, tinha também os hippies, na época dos hippies, né? Já estava no finzinho da época dos hippies, mas sempre tinha aquela juventude que vinha fazer aquela baguncinha deles aqui, mas tudo uma convivência normal, sabe? Todo mundo convivia bem na época, todo mundo se entendia, os pescadores com os visitantes, era muito legal, muito divertido. E aí eu na época comecei a estudar, né? Quer dizer, eu era pequeno, né? Vim estudar, né? Quantos anos você tinha? 13 para 14. Aí ficamos até 78. Aí meu pai na época decidiu, não sei porquê, que a gente devia continuar o estudo na Argentina. Aí fomos, em 78 fomos para a Argentina, ficamos um ano, mas aí meu pai ficou com saudade também, aí acabamos voltando. Aí na década de 80 voltamos a morar em Búzios, vários anos na década de 80, né? Mas o mais divertido, assim, que mais lembranças guardo, não sei se também por causa da minha idade, coisa e tal, né? Que a gente guarda muitas saudades, foi da época dos anos 70 mesmo. Que aqui, isso aqui era virgem, praticamente o mar estava para ser explorado, estava tudo para ser explorado. A gente ia por aquelas trilhas, né? Ia conhecendo mesmo assim, desbravando mesmo as trilhas, lugares desconhecidos no meio daqueles costões da Brava, aqueles costões da Ferradura, né? Era muito legal. Eu adorava entrar no mato para catar aquelas frutinhas, junto com os colegas nossos também da época, né? Íamos catar as frutinhas no mato, nas árvores. Era uma coisa bem natural, bem livre, né? O que eu sentia na época era total liberdade. Fora que eu não gostava muito de ir da escola, né? Porque tinha aquelas horas que você tinha que estar lá dentro, preso na sala de aula, né? Mas o meu negócio era aproveitar mesmo o mar, sair para mergulhar aqui mesmo, aqui em frente ao caboclo, rodava o caboclo. Na época tinha polvos, pegava algum polvo para comer, né? Pois é, a gente está aqui, né, com esse mar belíssimo de fundo aqui, né? E você tem uma relação forte com o mar, né? Fala pra gente como é que você começou a mergulhar, como é que foi isso? E alguma experiência assim muito marcante no mergulho? Tem várias experiências, né? Que eu quase que sempre só mergulhei para fazer caça submarina, né? Alguma vez que eu fui mergulhar em navio afundado também, em Arraial do Cabo, que tem vários navios afundados antigos, né? E depois na Bahia também, durante um ano só, que eu fui lá, depois nunca mais. Mas o resto é só na pescaria que eu tenho experiência, né? Até há poucos anos atrás ainda tinha barco, saía para mergulhar, mas só que lá em Barra de São João, lá em frente aqui, em Barra de São João.
que fomos morar lá. Mas o meu conhecimento é toda essa área, das ilhas de Âncora, Gravatá, até Rio das Ostras, mais ou menos, que eu conheço como a palma da minha mão, né, o fundo do mar. Que a gente mergulhava em lajeados no fundo do mar. No início não tinha GPS, não tinha nada, apenas tinha uma sonda. A sonda era de papel que rodava, o papel ia rodando no rolo, e a gente ia vendo as pedras, identificava as pedras do fundo que a gente já conhecia por marcas que fazia em terra, fazia marcações em terra, por coordenada, né, na terra. Aí a gente ia lá e achava lagostas, achava garopas. Era normal a gente pegar 15 quilos. Menos que isso não era lucro para nós, né? Tinha que ser de 15 quilos para cima. Mas valia a pena, claro. Na época não tinha o valor que tem hoje, mas ainda assim valia. Na época a gente pegava morta mesmo, né? Depois que inventaram de pegá-la viva, porque aí o restaurante só passou a exigir lagosta viva, é mais fresca e tal. Mas assim, coisa interessante que eu vivi foi os peixes diferentes, né? Uma vez eu mergulhei com golfinhos na ilha de Âncora, entre Âncora e Gravatá. Tinha um grupo imenso deles, muito, muito grande. Aí quando a gente parou o barco, eu falei para meu pai, vamos parar aqui, eu vou dar um mergulho para ver se consigo vê-los embaixo d'água, né? Aí quando eu caí na água, que eu caí na água com a máscara, tinha dois deles em pezinho assim, olhando para cima com o nariz para cima, esperando eu chegar. Não sei porquê, eles estavam me aguardando ali. Aí eu fui descendo, peguei fôlego, desci. Aí eles começaram a rodar em volta de mim, sabe? Fazendo, não sei qual é o motivo, se era só para se divertirem, não sei porquê, mas começaram a rodar bem rápido em volta de mim. Eu tentava tocá-los, mas eles se afastavam mais um pouquinho, né? Mas você ouvia os gritinhos, né, os assovios dele embaixo d'água, mesmo estando a grandes distâncias, sem poder vê-los visualmente, você ouvia os gritinhos dele se comunicando. Incrível. Acho que isso aí espanta os peixes também, né? Porque quando ouvem aquilo ao longe, o peixe já foge. E outra vez mergulhei com um tubarão-baleia. Sabe qual é? Aqueles imensos. Era muito, muito grande mesmo, muito grande. Vários metros de comprimento. Ele tinha uma nuvem daquelas rêmoras em volta, aquele pregador, que os pescadores chamam de pregadores, né? Aqueles peixes que grudam nas costas do peixe, do tubarão-baleia. Aí eu mergulhei, desci. Eu estava no peito também, estava só de canudo, né? De snorkel. Aí eu desci, era em Olho de Boi, uma pedra muito conhecida nossa. E o bicho voltava, sempre não saía dali. Rodava no mesmo lugar. Aí eu peguei assim por cima, pela cabeça dele, peguei assim pela boca dele, aí ele foi me levando para baixo, ele foi me levando para o fundo. Aí claro, tinha que subir para pegar fôlego, né? Aí descia de novo. E muito manso, bicho super manso, muito manso. Adorei esse mergulho, foi um dos melhores mergulhos que eu já fiz. Esse e o dos golfinhos, né? Que eu nunca vou esquecer. Coisas desagradáveis que me ocorreram foi com uma moreia, né? Que uma moreia me mordeu, porque a gente pegava a garopa da toca. Só que essa toca era, às vezes, quase sempre acontece quando está na areia, levanta aquela poeira, aí você não vê mais nada dentro da toca. Aí enfiei a mão porque eu tinha tirado, eu achei que tinha tirado numa garopa, quando eu fui ver, tirei numa moreia. Aí a moreia me mordeu o braço inchou, ficou vários dias inchado, não pude mergulhar. Isso aí me prejudicou mesmo. Mas ela não tem assim um veneno, sabe, muito poderoso, mas eu acho que é só a baba que ela tem em volta, não sei, ela entra na corrente sanguínea que te dá uma reação muito brava. E você continua mergulhando? Parou tem muito tempo? Até hoje você ainda mergulha? A gente conversando em off, eu sei que você não tem mais essa frequência com mergulho. Mas você ainda, de vez em quando, mergulha? Eu tô querendo voltar a mergulhar, né? Tô querendo voltar a mergulhar porque realmente é uma coisa que tá no seu sangue, né? Uma coisa que a água salgada tá no sangue mesmo. Uma coisa que você não consegue parar de mergulhar. Porque não é uma coisa assim, pendurar a chuteira, acabou. Você fica com aquilo na cabeça, um dia eu vou voltar a mergulhar. Mesmo que seja uma fantasia. Meu pai, por exemplo, até os, acho que 75, não sei se até os 80 mais ou menos, ele ainda queria mergulhar. Só que a gente já não permitia ele mergulhar porque era muito trabalho ele botar a roupa, a gente tinha que ajudar ele a descer, a subir no barco. Mesmo se fosse escada, também não daria para ele subir, né? Tinha que ajudar ele para tudo. Aí
perdia tempo também de mergulho para isso, né? Mas ele era uma paixão tão grande que ele tinha da vida toda no mar, do fundo do mar principalmente, né? Do barco também, mas mais que tudo fundo do mar. Que tinha tanta saudade que ele tinha que brigar com a gente para mergulhar, que a gente também queria mergulhar, porque sempre às pressas, né? Porque assim, o mergulho nosso, temos pouco tempo de mergulho, de manhã até 1h da tarde no máximo, depois começa esse vento. Geralmente é daqui, do leste. Hoje está sudoeste, do outro lado. E esse vento para nós não é tão ruim, só se é muito forte, como está agora, que às vezes se levanta a marola, né? Aí já não deixa você ficar no mesmo lugar, aí tem que partir, ancorar. Ancorar também não é muito bom, porque aí perde esse tempo, né? Aí, geralmente o vento leste. Sempre cai de tardinha aqui. A famosa lestada. A lestada. Sempre cai assim para 1, 2 da tarde, aí refresca um pouquinho. E aí já é hora de partir e voltar para a terra, né? E Alberto, além da tua experiência com o mergulho, né? Você tem toda uma trajetória aqui com Búzios, né? Afinal de contas são décadas e décadas, né? Búzios tem muita história, tem muito folclore, né? Tem muitas histórias mágicas, né? Da cultura e tudo. Tem alguma dessas histórias assim, né? Do imaginário popular que nessa tua trajetória aqui em Búzios ficou mais marcante assim na tua cabeça? Imaginário popular não teria. Eu tenho assim experiências próprias, coisas que eu vivi, pessoas que eu conheci na época, né? Que ficaram na minha memória como coisas diferentes, estranhas, né? Que até hoje não tem explicação. Alguma coisa sobrenatural? Não, sobrenatural não. Eu adoro histórias no sobrenatural, né? De terrores, disco voador, ficção científica, toda essa parte, toda essa área, né? Porque eu sei dessa tua paixão, né? E como Búzios também tem essas histórias, né? Do folclore e tudo. Queria saber se ficou alguma coisa marcante assim na tua vida. A história do Boitatá, né? Que falam do Boitatá. Dizem que é assombrada à noite, a assombração. Acontecia, né, assombrações ali, naquela ponta ali do Humaitá, que as crianças tinham medo de passar ali à noite. Mas só isso, nunca tive medo com isso, não. Nunca tive. Mas é interessante, assim, guardar memórias do povo daqui de Búzios, porque é uma coisa que vai se perder, grande parte dela vai se perder, né? As novas gerações, como não têm conhecimento, não tem como gostar, não tem como preservar, se eles não têm conhecimento dela. Então acho que os mais velhos têm a responsabilidade também, parte deles terem interesse de contar essas histórias para os mais novos. E também para o povo, para os visitantes, acho que seria interessante. Não sei se teria que fazer uma iniciativa da prefeitura, um museu, como estão planejando fazer um museu, mas que sai de uma vez do papel, porque os mais velhos vão morrendo e essas lembranças vão se perdendo, né? É uma pena, a minha também, né? Se eu não contar, tem muitas coisas que eu vivi que vai se perder. E eu acho uma pena isso, né? Que poderia até servir para as gerações novas para entenderem certas coisas, né? Para saberem o rumo também para o futuro, né? Quem não conhece o futuro, quem não conhece o passado também não vai ter um futuro planejado, né? Como deveria ser. Então acho que isso aí deve ser preservado. E gravar, por exemplo, essa iniciativa que você está tendo, muito boa, apoio muito. Eu gostaria também de ajudar da mesma forma também de pessoas que eu conheço, né, que não têm acesso aos meios de comunicação, não têm acesso aos meios de gravação, né, da tecnologia moderna, que não sabem mexer e tal, e gravar eles, né, que hoje é tão fácil, né, porque o dia de amanhã não vão estar mais aqui e tudo que eles viveram vai se perder, como eu já falei. É uma pena isso. Eu dou valor a isso, muitas pessoas também não dão valor, eu sei disso. Mas tem que ter consciência de que é necessário a gente preservar essas memórias, né? Porque são, inclusive, memória emotiva da família, que diz a respeito do passado de uma família, né? As pessoas mais novas também não conhecem o passado da sua própria família, muitas vezes, né? Ou não tem fotos, eu tenho fotos antigas, que essas fotos antigas também são importantes de preservarem, né? De alguma forma, digitalizar as fotos se estão em papel, porque senão vai acabar
corroendo, o tempo mesmo corrói, né? Vai perdendo as cores, vai pegando umidade, que aqui tem muita umidade. Se tivesse vídeos, hoje em dia é muito difícil ter filme. Da época ninguém tirava foto, muito mal tirava fotos, né? Às vezes tem pessoas ali que a pessoa lembra de tal e tal personagem, mas não tem nenhuma foto da pessoa para lembrar como era, né? E eu tenho a coleção de fotos antigas, por exemplo, por isso que eu gosto muito de preservar essa parte visual, né? Mais que tudo a visual, né? É isso. Então, interessante que você está tendo essa ideia. Eu apoio e que eu puder participar, eu vou participar também. Muito bom. E Alberto, como que é essa coisa da tua relação com os desenhos? Que eu sei que você é um artista talentoso, né? Eu já vi, né, você desenhando, já vi algumas coisas suas e realmente você tem um talento para o desenho. Você pensa em fazer um registro... como é que se diria isso? Pictográfico seria? Não, desenhando. Você pensa em fazer um registro assim de Búzios com desenhos? O talento para isso você tem. Não pensei nisso, mas seria uma boa ideia, sim. O Alan Câmara, né, que agora é o secretário da Cultura, ele pinta, faz quadros muito interessantes das caiçaras, das mulheres caiçaras, tem vários quadros aí muito interessantes. Eu gostaria, na parte de desenho seria interessante, uma boa ideia, não tinha pensado nisso. E depois expor, claro, ou no Espaço Zanin. Fica a dica. Fica a dica, exatamente. Mas é interessante que agora a prefeitura está tendo um pouco mais de disposição para isso. Não sei se tem verba suficiente ou não, essa parte eu não sei, mas eles estão querendo fazer um museu da memória buziana, um museu de peças, né, do mar inclusive, coisas do mar. Tem esse aquário, que eu fui lá outro dia, muito interessante também. São tudo coisas que vão acrescentando e... O turista aqui, ele vem só praia, mas acho que deveríamos mostrar ele também outra parte, né? Outra parte cultural, principalmente cultural, porque ele não vem atrás de cultura aqui, ele só quer saber de tomar banho e vai embora. Então não leva nada daqui do que é um pouco a história de Búzios, que tem uma história, né? As pessoas às vezes acham que não tem história Búzios, né? Mas tem uma história muito bonita, que deveria ser contada, tem que ser contada. Como tem outros municípios aí que contam as suas histórias, nós também temos que contar uma história tão rica, que é bastante rica. Se você for cavar lá nos livros, nos registros, nas fotos, você vai encontrar muita coisa, né? Vai encontrando coisa interessante, que faz parte também de toda a história do Brasil, né? Da época da escravidão, da época dos índios, da caça, né? E processamento das baleias aqui próximo, aqui mesmo em Búzios. Por isso chama Armação de Búzios. Exatamente, Muita gente, né, assim, a maioria das pessoas não vai saber por que chama Armação dos Búzios, né? Então, é isso. Por que chama Armação? E Ossos, a Praia dos Ossos também, por que é Ossos, né? Que ali é onde desossaram as baleias, então os ossos ficavam jogados ali. Não se vê mais nenhum osso. Em espanhol, osso é urso, né? Então, até essa incompreensão, né? Pois é, Alberto. Como eu falei no início, né, cara? Você tem um conhecimento aqui da história de Búzios bem profundo, assim, né? Isso é muito interessante, né, cara? Como você falou, né? A importância de preservar a cultura, a história, né? A riqueza cultural que tem aqui a cidade. Cara, eu te agradeço demais por esse bate-papo, né? Que a gente pode, inclusive, repetir, ter outros mais longos, né? Futuramente, vamos aproveitar mais isso. E espero que você comece a fazer uns registros aqui da cidade com desenho, né? Pô, um grande prazer, cara. E a sua colaboração que você se dispôs, né, nesse trabalho, poxa, mais do que bem-vinda. E deixa aí o espaço para você dar um até logo para a nossa audiência. Tá bom, então um abraço a todos e espero que veja a TV Búzios, continue assistindo a TV Búzios, né, que tem artigos e tem notas muito interessantes, né? Tudo que diz respeito a Búzios, acho que a gente tem que preservar a memória, tem que preservar a natureza, principalmente, né? Hoje em dia o que preserva mais é a natureza, o que precisa preservar a natureza, né? Na minha ideia, no meu entendimento, assim, como uma projeção de ficção científica para o futuro, seria uma Búzios que fosse totalmente dedicada ao meio ambiente, que as pessoas viessem só para curtir o meio ambiente, não quebrar nada, não levarem nada, não deixarem lixo, levarem o próprio lixo.
e que haja mais conscientização nessa parte, né? Porque a natureza, por que o visitante vem a Búzios? Vem a Búzios por causa de sua natureza. Se a gente não tivesse praia preservada, você acha que eles iam gostar? Eles não iam gostar. Se não tivesse mais árvores, eles não iam gostar de vir. Eles vêm porque encontram essa diferença aqui. Eles encontram uma coisa diferente que eles voltam, e voltam muitas vezes, né? E trazem outras pessoas e recomendam para outros amigos virem também, por causa da natureza. Não há outro motivo. Eu não vejo outro motivo, né? Porque não há outra coisa que atraia mais o turista do que as praias, o mar, que o mar continue limpo, né? Quanto mais limpo, melhor. E que os turistas não venham poluir, né? Que continuem sem poluir, ou se existe poluição, que diminua no máximo que puder. É isso. Um abraço então a todos. Perfeito, Alberto. Um grande prazer, uma grande honra. E é isso aí. Fala ótima, né? Vamos preservar a natureza, que é a grande riqueza aqui de Armação dos Búzios, né? Aliás, a grande riqueza da humanidade, né? No Brasil, principalmente no Brasil, que a gente ainda tem bastante preservado. E outros países já destruíram tudo que eles tinham. Estados Unidos, a Europa mesmo. Eles têm que vir aqui para curtir a natureza, porque, ou na África ou na Ásia, que ainda não se destruiu, né? Mas vai chegar o dia também que, infelizmente, vão destruir tudo também. Porque à medida que a população aumenta, a ganância aumenta, o capitalismo destrutivo, o capitalismo feroz vai destruindo tudo. Todos os recursos que tem na Terra vai acabar sendo destruído. Então a nossa geração ainda está vendo um pouco do que ainda era antigamente em Búzios. Porque eu cheguei em Búzios, era natureza pura, né? Tinha muitos animais, pássaros, borboletas, o mar riquíssimo, que hoje já não se vê mais. A gente já está vendo esse processo aqui em Búzios mesmo, né? E é isso. Tá certo, Alberto. Cara, muito obrigado mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Eu conversei aqui com o Alberto Grinberg, né? Espero que vocês curtam esse bate-papo. Futuramente teremos alguns mais longos, né? Vamos desenvolver essa parceria, né? E uma grande honra estar aqui com o Alberto, um grande privilégio estar aqui em Armação dos Búzios, esse lugar belíssimo. Espero que vocês tenham curtido e aguardem as próximas matérias. Confiram aqui as nossas outras matérias, né? Tantas que temos aqui no canal. Eu sou Renato Santos, TV Búzios, Portal Brim. Até a próxima.